Oi, 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 meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Olha eu aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula na área de teologia do curso, nosso curso teológico intermediário, capacitação missionária, ofertado pelo IPC. Desta feita, estamos na seguinte área. A aula de hoje é homilética, a aula número 6, né? Uma área da teologia sistemática muito importante. Né? Na semana passada, ou, aliás, no vídeo anterior, nós vimos o quão é importante a gente fazer uma boa exegese para termos uma boa interpretação, uma boa hermenêutica em cima do texto sagrado. Né? Na aula passada, nós vimos que a exegese nos oferece pistas para mergulharmos na palavra de Deus, colhermos as informações, né, do texto sagrado, e após colher essas informações, a gente começa a lançar um trabalho de interpretação, de entendimento, o que é que aquelas informações estão dizendo para nós, né, para nós podermos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Né? E uma das formas de aplicação daquilo que nós conseguimos entender das informações do texto bíblico, através da exegese, né, seguida de uma boa interpretação, de uma boa hermenêutica, a gente começa a aplicar isso de uma forma para o público. E esta forma de aplicação chama-se homilética, não é? A arte de ministrar sermões, de pregar, a arte de expor a palavra de Deus através do sermão, através de uma estrutura de discurso onde a pessoa possa entender, possa receber a mensagem que foi trabalhada, que foi planejada à luz do Espírito Santo, né, com a leitura da palavra de Deus e com o recurso da exegese seguida de uma boa hermenêutica. Então, assim como as outras aulas, a homilética, que é a arte de pregar sermões, uma área da teologia sistemática, né, no nosso curso teológico aqui, que é um curso livre, não é curso de nível acadêmico, mas visa sim a formação do obreiro, visa sim a formação de futuros missionários e futuras missionárias para exercer o papel de mensageiros da palavra de Deus. E a homilética, enquanto área da teologia sistemática, para ela poder também ser verbalizada, poder também ser abordada no nosso estudo, nós precisamos também das Sagradas Escrituras. Porque, mais uma vez, eu repito, é impossível a gente ministrar qualquer discurso teológico, qualquer estudo teológico, até mesmo as simples aulas, né? Qualquer aula da escola dominical, escola bíblica dominical, é impossível sem haver como base as Sagradas Escrituras. E quando eu digo como base, não é simplesmente para servir de enfeite, para cumprir um protocolo, um planejamento de uma aula, mas é porque ela é base mesmo. Porque toda escritura é inspirada por Deus. Ninguém pode falar de Deus sem ter o subsídio que fale sobre ele. Né? Fazer discurso teológico sem a base, sem as Sagradas Escrituras, é suicídio pastoral, é assassinar uma igreja, entendeu? É matar os membros da igreja. Porque se a pessoa não vai para a palavra de Deus, o que é que ela vai passar para o povo? Vai passar mentira. Não é? Vai usar o púlpito para outra coisa, menos para ministrar a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Mas deixamos de entretantos e vamos aos finalmente. Finalmente está aqui na palavra de Deus, a base. O nosso texto base hoje se encontra na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, né, versos de 1 até o 5. O que é que está escrito, sem demais delongas, né? Está escrito o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, em que não aguentarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
voltando-se para as fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha aí, meus, que palavra maravilhosa, não é? E o que é que nós estamos vivendo hoje? O que é que nós estamos presenciando hoje dentro da igreja brasileira e fora da igreja brasileira? Gente, tem muita igreja séria no nosso Brasil, graças a Deus. Tem muita igreja séria que tem compromisso com a palavra de Deus, né? É obediente à palavra de Deus, certo? Segue os ensinamentos da palavra de Deus. Mas tem muita igreja, entre aspas, entendeu? No Brasil e fora também do Brasil, né? Que é um verdadeiro covil de lobos. É um verdadeiro ninho de veneno teológico, veneno doutrinário. É um ninho de apostasia. A cada dia estão criando uma heresia após a outra. Por quê? Porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Eles fazem discursos sem ir para a base, que é a palavra de Deus. Eles não estão nem aí para o que diz as Sagradas Escrituras. Eles estão aí para o que pensam os escritores, os comentaristas. Claro, tem muito comentarista bom. Mas tem uns aí, como nós dizemos aqui no Ceará, comentarista pereba, entendeu? Quer dizer, que mente, enrola e não diz nada do que as Sagradas Escrituras está dizendo. Sabe por quê? Por 2 motivos. Aliás, por 3 motivos. Quem prega sem estar em conexão com a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus. 2, conhece a palavra de Deus, mas não tem compromisso com a verdade e tem medo de pregar a verdade. 3, conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, mas não concorda com a verdade e quer viver na mentira. Quer viver nos achismos. Quer viver de acordo com os ensinamentos do mundo. De qualquer forma, é um alerta para nós, para a igreja brasileira. Nós não podemos mais permitir que os púlpitos da igreja brasileira sejam ocupados por verdadeiros apóstatas, verdadeiras serpentes, falsos profetas, que fazem teologia, entre aspas, sem conexão, sem a base, sem fidelidade às Escrituras. As Escrituras é a base. Sem Escritura não se faz teologia. Ora, e como é que a gente parte para a base? Nós vimos na semana passada que o teólogo, o professor de escola dominical, o pastor, o missionário, o presbítero, o diácono, todo aquele na igreja que faz parte da comissão, que é chamado a fazer parte da grande comissão e de pregar o evangelho, significa dizer todo mundo, toda a igreja, entendeu? Quando a pessoa vai ministrar a palavra de Deus, ela tem que fazer uma coisa que nós vimos na semana passada, exegese, para fazer uma boa interpretação, para fazer uma boa hermenêutica. Ela tem que ir para o texto, daquele texto ela colher as informações, entendeu? E daquelas informações interpretar o que o texto está querendo dizer para a vida dela e para a vida coletiva, porque a fé ela é individual, mas ela é também coletiva. Ninguém vive uma fé isolada. A fé a gente vive para nós mesmos e também coletivamente, quando nós estamos na convivência social, seja na família, seja no ciclo de amizade, seja na escola, seja no trabalho, seja no bairro. O cristão não é só ele, é ele Deus, não. É ele Deus e todos aqueles que fazem parte da vida dele, direto ou indiretamente. Mas voltando para cá, a pessoa colhe as informações, interpreta à luz do Espírito Santo, na oração, na intimidade com Deus, e nessa interpretação, se ele é um pregador, se ele é um professor, ele vai fazer uso do púlpito, vai fazer uso de uma coisa chamada homilética. E o que é homilética? A arte de pregar sermões, a arte de elaborar sermões, a arte de discursar teologicamente, de esboçar a mensagem, transmitir a palavra de Deus, né, para o público. Não é isso? Então, muita gente sobe no púlpito sem fazer exegese,
sem fazer uma boa hermenêutica, porque não fez exegese, é impossível fazer hermenêutica sem exegese. E, sobretudo, porque não tem vida de intimidade com Deus, não tem oração, não tem conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento ele é espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo, e também o Espírito Santo se serve da razão da pessoa, para a pessoa também mergulhar, estudar, não é? Conhecer a doutrina, que está nas Escrituras. Então a pessoa não sabe nada e vai lá para o púlpito, pregando, abafando. E aí, o que é que nós temos hoje nos púlpitos das igrejas brasileiras? Muitos pregadores, locutores, narradores de futebol, verdadeiros narradores de partido de futebol. Veja bem, começa assim. Jesus passou pela Galileia, Galileia passou pela... foi para Cafarnaum. Verdadeiros pregadores asmáticos. Nós temos asmáticos dentro das nossas igrejas pregando a palavra de Deus. E nós temos pregadores desesperados, gritando, fazendo aqueles gritos. A palavra é clara. Ide pregai o evangelho a toda criatura. A palavra não diz, ide berrai. A palavra não diz, ide tenha crise de asma para pregar a palavra de Deus. A palavra diz o seguinte, ide pregar o evangelho a toda criatura. Claro que quem unge é o Espírito Santo. Logicamente, a gente se viu da exegese, da hermenêutica, e à luz do Espírito Santo, a gente prepara o sermão. Mas o Espírito Santo não é mal educado. O Espírito Santo não quer prejudicar a garganta de ninguém. E ainda tem mais um detalhe. O Espírito Santo não quer causar otite, dores de ouvido nas pessoas, no público. Porque tem gente, tá lá o som alto, aí pega o microfone, nem postura para segurar o microfone tem. Soca o microfone, desculpa a expressão, mas é uma expressão que nós usamos no Ceará, soca o microfone na boca e fica berrando o som às alturas, a igreja tem uma acústica fechada e o povo lá. Gente, a gente tem que ter respeito pelo nosso público. Às vezes tem mãe que leva criança de colo, tem velhos que têm problema de audição, que tem otite, tem labirintite. Aí fica um pregador berrando, gritando, chamando a atenção. Olha, gente, o nosso trabalho como pregadores é anunciar a palavra, pregar de maneira tranquila. Eu nunca vi Jesus berrando. As Sagradas Escrituras não falam de Jesus berrando. Fala ele pregando. E naquele tempo não tinha microfone, não. Naquele tempo não tinha microfone. E Jesus Cristo pregava para as multidões e a turma ouvia tranquilamente o que Jesus dizia. Aí ficam uns amadores, uns gritadores, uns desesperados, gritando, tendo crise de asma, crise de asma, no púlpito. Aí diz que foi o Espírito Santo. E o pior de tudo, que diz que conhece as Escrituras. E o pior de tudo ainda, minha gente, pasme. A pessoa chega, pega o microfone e diz: meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria cumprimentar o pastor tal, o pastor fulano de tal, eu vim aqui anunciar nesta noite uma grande palavra do Senhor. O Senhor tinha me dado uma palavra lá em casa, mas eu cheguei aqui sentindo o Senhor que Deus me colocou outra palavra. Mentira! Mentira! O Espírito Santo não é doido. O Espírito Santo não é bagunçado. O Espírito Santo não é desorganizado. Na verdade, ele nem viu, nem selecionou passagem bíblica, coisa nenhuma. Ele chegou na hora, deu de conectado no Espírito Santo e jogou a passagem bíblica que ele quis para ver se cola. E o povo, às vezes cai na onda e começa a dar glória a Deus por um mentiroso que está no púlpito. Só que tem gente na plateia, no público, que às vezes percebe quando o pregador não vem com mensagem, não está despreparado. Não tem nenhuma conexão com o Espírito Santo. Até ímpio nota. E aí,
que acontece? Um festival de mentira. Mas o que é mesmo pregar a palavra de Deus? Bom, a palavra de Deus tem a apostila, você vai ler, tem muitos detalhes técnicos, muitas recomendações técnicas, é importante você saber. Mas, basicamente, o que é a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus. Primeiro de tudo, você tem, na oração, né, você, de uma certa forma, conhecer, perceber qual é o público que está diante de ti. Se o público é jovem, se o público é adulto, ou se o público é mesclado, ou se o público é composto da maioria de idosos, ou tem crianças, isso conta. A gente tem que saber qual é o público-alvo para a gente dirigir a pregação. Na pregação, basicamente se dá isso, principalmente na pregação expositiva. É aquela pregação que é feita através de argumentos. Toda pregação, ela tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Quem vai pregar é aquele que envia a mensagem, né? O emissor, e o receptor, que é o público, é aquele que recebe a mensagem. E a mensagem é a pregação. Só que tem gente que vai pregar, não tem meio, aliás, não tem começo, nem meio, nem fim. Às vezes tem começo, tem fim, mas não tem meio. Às vezes tem começo, tem meio, mas não tem fim. Às vezes tem fim, não tem começo nem meio. E às vezes não tem nada. Entendeu? Então, hoje a maioria das pregações são feitas expositivamente, né? Onde a pessoa elabora o sermão, todo sermão é elaborado, lógico, mas ele elabora com certo cuidado. Ele vai apresentar logo no início, na introdução, um determinado dado, uma determinada afirmativa. E nessa determinada afirmativa, uma tese, uma hipótese, né? Ele vai no meio desenvolvendo essa hipótese, né? E no final ele fecha. No meio ele vai desenvolvendo com argumentos. Então, pelo amor de Deus, nós que somos chamados ao Senhor, pelo Senhor, para fazermos parte da grande comissão do ir de pregar o evangelho, missionários e missionárias, nós temos que ter respeito, primeiro, para com Deus. Segundo, para com a igreja, com o público. Respeitar o Espírito Santo, para que não invente. Não invente, não precisa inventar. Se você faz uma boa exegese, logicamente vai fazer uma boa interpretação. E nessa interpretação, na homilete, você vai preparar o sermão. E na oração, no poder do Espírito Santo, essa pregação vai ser uma bênção de Deus. Sem precisar ter crise de asmas, sem precisar gritar, berrar. Porque somos pregadores, nós não somos berradores. Nós não somos boiadeiros. Ei, boi, ei, boi, ei. Não precisa gritar, não precisa berrar. Não precisa ter crise de asma. Não precisa narrar futebol. Nós não somos locutores. Se você quer narrar futebol, faça um curso de radialismo, de imprensa, e vá narrar futebol. Certo? Vamos ter cuidado com o nosso público, ter respeito, principalmente respeito pelas Sagradas Escrituras. Entende? Postura na hora de segurar o microfone. Para as pessoas te ouvir, não precisa socar o microfone na boca. Tem uma distância. Às vezes o pregador se empolga, é natural. Um pouco de emoção, tudo bem, beleza. Mas a pessoa ficar berrando do começo ao fim, gritando. Não. E taca murro no púlpito. Isso é para chamar atenção? Não precisa não. Pregue a palavra. O Espírito Santo se encarrega do resto. Berrar não vai berrar no microfone não vai convencer ninguém, não vai converter ninguém. Quem conversa é o Espírito Santo. O nosso papel enquanto pregadores, depois de preparar, de fazer uma exegese, uma boa hermenêutica, num clima de oração, de intimidade com Deus, nosso papel é pregar a palavra de Deus. O papel do Espírito Santo é convencer, é converter as pessoas.
O nosso papel é lançar a semente. Ninguém vai converter ninguém. Berro não converte ninguém. Crise de asma, asmático, não converte ninguém. Ele sai doente. Com a corda vocal, as cordas vocais detonadas, com fenda, com nódulo. Aí tem muito pregador dizendo: eu prego tanto, estou com nódulo na corda vocal, foi o Satanás, foi o demônio que jogou isso, enfermidade, para me pedir de evangelizar. Foi não, foi você que não teve cuidado, foi você que berrou. O Espírito Santo mandou você pregar, não foi berrar, não. Aí o pregador chega lá, cheio do bam, eu sou o tal, aí começa a gritar, pensando que o grito dele vai converter as pessoas. Converte não, neném. Converte não. Não é assim, não. Pregue a palavra e deixe que o Espírito Santo faz o resto. Se a pessoa quiser se converter, a pessoa se converte. Se a pessoa não quiser se converter, é problema dela entre ela e Deus. O seu berro, a sua crise de asma, a sua falta de educação no púlpito, gritando no microfone com som alto, não vai converter ninguém. Seja educado. Um pregador que segue o Espírito Santo, que se deixa ser instruído, impulsionado, ungido pelo Espírito Santo, ele é educado, ele deixa o Espírito Santo trabalhar sem precisar berrar. Não está escrito na palavra de Deus, ide berrar o evangelho, ide gritar o evangelho, ide impor o evangelho às pessoas. O evangelho é para ser proposto e não imposto. Quando é que é a proposição do evangelho? Quando a gente prega na mansidão, na calma. Quem faz a obra de santificação, de conversão, de salvação, é o Espírito Santo. Quem convence a pessoa do pecado para se voltar para Deus é o Espírito Santo. E se a pessoa quiser, se ela não quiser, não adianta berrar. Não adianta espancar. E tem gente que usa o púlpito para lançar profetada, para ficar acusando os outros. O púlpito não é lugar para você condenar as pessoas. É denunciar o pecado, condenar o pecado e anunciar a salvação para o pecador. Denuncie o pecado. O pecador, deixa ele lá com Deus. O Espírito Santo vai trabalhar. Mas pare de berrar. Berrar não converte ninguém. Berrar não salva ninguém. Berrar não santifica ninguém. Ok? A mensagem é mais ou menos isso, né? Para que você se toque mais, eu e vocês nos toquemos mais no nosso papel enquanto pregadores. Na verdade, leia a apostila, se prepare que daqui a uns dias irão ser colocadas as avaliações. E as avaliações faça com calma. Faça as avaliações em tom de pesquisa, um exercício de aprendizagem. As avaliações existem para capacitar as pessoas. Não é para reprovar. O curso teológico intermediário ofertado pelo IPC, ele existe, um curso livre, não é de natureza acadêmica, ele existe para capacitar o obreiro e a obreira para cumprir o ID, para cumprir o chamado de missionário e missionária. Não é para reprovar. Certo? Fique com Deus e, novamente, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Amém? Tchau, tchau.